Olá pessoal, tudo bem? Chegando então aqui para apresentar a segunda aula do projeto Alfabetização de Futuros e Soft Skills que nós estamos desenvolvendo na MF José Maria Lisboa, com o suporte pedagógico, com o apoio do pessoal do Hub da Teach the Future Brasil. E hoje nós tivemos a nossa segunda aula, o segundo encontro com os jovens. Quero colocar aqui o que aconteceu, como funcionou e, lógico, depois a descrição no nosso blog também, para quem está vendo esse vídeo direto pelo canal do YouTube. E para quem já está no blog, agora está vendo esse vídeo também, que está ali dentro, no meio do texto, para que a gente tenha todo tipo de informação para tentar trazer para vocês da melhor maneira possível todo o conteúdo, né? Então, na segunda aula hoje, nós fizemos uma retomada da primeira aula, conversamos um pouquinho sobre as respostas, como está postado já na aula 1 no blog e aqui no canal. E depois abrimos a aula perguntando, quando a gente fala a palavra futuro, o que isso quer dizer, né? O que você pensa, o que vem à sua mente, na verdade, quando a gente fala a palavra futuro. E aí vários alunos deram ideias e dentre elas algumas que me chamaram bastante atenção. Um dos alunos falou sobre a separação dos pais, da família. E isso foi bem interessante, ele entende o futuro como um afastamento, uma quebra desse vínculo mais forte da família. E aí quando ele pensa nisso, ele pensa que apesar de estarem juntos, eles não estarão tão próximos, que ele vai se desgarrar da família para que ele possa ter a vida dele. Então foi uma visão interessante quando ele pensa em futuro assim. Outros alunos colocaram a questão da destruição do planeta como o fim da vida na Terra. Então alguns alunos já com essa preocupação muito interessante da gente proteger o nosso planeta, da gente pensar isso, e eu achei muito legal, apesar da visão pessimista, né, de que o nosso planeta possa acabar, mas uma visão que leva a preocupação deles para esse ponto, e isso vai ser muito bom ao longo do projeto, com certeza, pensar nesse foco também. Tivemos alunos falando sobre morar em Marte, e isso também foi legal, porque ele complementou a ideia anterior, né, se o planeta Terra vai acabar, que a gente já tem a possibilidade de morar em Marte, e apesar da visão, né, já que o planeta foi destruído, vamos morar em outro lugar, é algo interessante que mostra que eles estão antenados nas coisas que estão acontecendo e nas possibilidades também. E atrelaram também a questão da tecnologia, quando pensam em futuro, pensam em tecnologia. E esses assuntos eles vão continuar no próximo encontro, na próxima aula, de uma maneira bem interessante, com certeza eu vou trazer para vocês. Depois eu pedi para que eles escrevessem a visão deles de mundo daqui 20 anos. E a ideia é que eles pensassem na área que fizesse mais sentido para eles, né? Não necessariamente na escola, na vida particular, na carreira, mas quando eles pensam o mundo daqui 20 anos, o que vem à mente deles, qual é a imagem que aparece para eles. E aí eu não vou passar aqui por vídeo tudo aquilo que foi dito, mas depois eu vou fazer um apanhado geral para colocar no blog qual foi a visão dos alunos em relação a isso. Porque é bem interessante a gente colocar o que eles durante o processo estão pensando sobre o assunto, mas fica a pergunta para você também que está assistindo o vídeo agora. Daqui 20 anos, como será a sua vida, como será o mundo? Quando você para pensar o que vem à sua mente, né? Representa isso através de uma historinha, de um fato, de um texto, de um desenho. Como que você representaria o futuro quando você para pensar nele? E aí os estudantes fizeram também uma troca, né? Eu coloquei em duplas, em trios, para que eles falassem da sua visão. E a partir da sua visão eles pudessem perceber que pessoas pensam diferente uma das outras e que é interessante a gente ouvir a outra pessoa falando sobre o mesmo assunto, para que a gente possa se desenvolver também, para que a gente possa ter outras maneiras de pensar e que muitas vezes essa outra maneira de pensar pode ajudar a complementar ou dar uma visão diferente para a gente. Foi bem interessante essa dinâmica entre eles também. Então, se você fizer com alunos, fizer com alguém essa dinâmica ou estiver fazendo, coloque essa proposta de perguntar para alguém e trocar um pouquinho as impressões. Feito isso, nós fomos analisar o perfil deles em relação ao futuro. Qual que é o perfil deles em relação a isso? E aí nós temos algumas perguntas no playbook da Teach the Future, que é esse livro que a gente tem usado até então. Esse livro, ele na versão em português, no momento a gente não consegue encontrar, mas no blog eu sempre coloco o link para o acesso gratuito para a versão em inglês. Então isso que está aqui, que foi passado para eles, tem em inglês,
é só a questão mesmo de procurar e traduzir, né? Então é a tarefa que chama Visões de Futuro. E aí tem duas perguntas para você escolher a resposta entre duas delas, né? Então, o que vai acontecer no futuro é, na maioria das vezes, já definido e seguirá o caminho no qual já estamos? Ou o futuro contém muitas possibilidades e não é previamente determinado? Qual dessas duas faz mais sentido para você, né? Então, qualquer coisa, pausa, volta, vê o que eu falei direitinho para você tentar fazer a escolha, né? E uma é a primeira opção é a segunda é a B. Entre A e B, qual você escolheria? E depois, mais duas frases, C e D, para também escolher entre as duas. Cada um de nós não tem influência sobre o que o futuro será. E a D, cada um de nós tem uma grande influência sobre como o futuro será. Aí você escolhe entre a C e a D. E aí o casamento dessas respostas vão dar o perfil, né? Se você escolheu a, se você escolheu a C, você é do perfil AC. Se escolheu a e a D, AD. E assim vão as combinações para 4 perfis. Um perfil que é o observador, um que é o navegador, o outro perfil do explorador e o do cartógrafo. Em linhas gerais, né, no playbook, se você acessar lá no site da Teach the Future Global, que eu sempre deixo o link, como eu sempre falo também, você consegue ver esse perfil. Mas de modo geral, o observador, alguns observadores muitas vezes podem ver o que está acontecendo ao seu redor melhor do que os outros e estão dispostos a seguir o fluxo. O observador, ele consegue ter uma boa noção das coisas que estão acontecendo, mas ele normalmente segue o fluxo, ele não atua muito nessa realidade, nessa transformação. O navegador, o observador é a junção do A com o C, das perguntas A e C, né? Das frases A e C. As frases A e D juntas dão um perfil navegador. Navegadores são frequentemente confiantes e decididos e querem limitar a quantidade de incertezas em uma situação. Então, o navegador, ele atua em cima do problema, porém, normalmente, ele se mistura com aqueles que pensam igualmente a ele, né? Ele não sai tanto dessa linha do pensamento dele. O explorador, que seria o perfil BC, são frequentemente sonhadores e podem enxergar o melhor em muitos tipos de situações. E o cartógrafo, que foi a maioria dos estudantes, e eu fiquei bem feliz com isso, de entender que o perfil deles já é esse. O cartógrafo é a somatória do B com o D, daquelas frases iniciais que eu falei. Os cartógrafos são frequentemente imaginativos, otimistas, fortes, líderes e prontos para assumir o comando. E esse é o perfil onde a gente acredita que pode realmente influenciar o nosso futuro e que existem vários futuros possíveis, que se permite uma maior abertura para ouvir, somar informação e atuar junto na construção desse futuro. Então foi bem interessante entender que os estudantes têm, na sua maioria, esse perfil, e isso é muito importante para que a gente possa planejar o futuro de uma melhor maneira. E aí, para fechar, nós retomamos a ideia de qual seria o melhor futuro qual seria o melhor perfil para quem pensa o futuro, né? O otimista, o pessimista, o transformacionista ou fatalista. E que, na verdade, ter um pouquinho de cada um é importante. Quando a gente olha para o futuro, é importante a gente entender os 4 cenários possíveis de acordo com esse olhar, para que a gente se prepare para todos eles. E aí, quando a gente fala em trabalho em equipe, é interessante entender que ter a visão de cada um é importante, porque as nossas premissas são muito fortes. E a premissa, segundo o trabalho do Peter Bishop, que a gente comentou no quiz futurista, elas são muito fortes pra gente. Então, muitas vezes é difícil da gente se livrar dessas premissas para não influenciar, não impactar negativamente o nosso raciocínio sobre o futuro. E quando a gente tem perto da gente pessoas de perfis diferentes que pensam de maneiras diferentes, é importante, porque facilita para que a gente possa ter novas visões do mesmo assunto e aí poder trocar um pouquinho para equalizar um pouco e superar um pouquinho dessas premissas, tá? Então, basicamente foi isso que aconteceu hoje, foi muito interessante, o feedback dos alunos foi muito legal, e aí eu te convido a olhar lá no blog, toda a descrição do que eu falei aqui no vídeo, deixar seu comentário sempre com a gente e fazendo os exercícios junto. Tenta acessar o link do livro, que apesar de estar em inglês está disponível gratuitamente, para que você possa ter acesso às ferramentas de maneira completa. A gente não pode colocar, obviamente, aqui por direitos de uso o livro, mas você tem acesso em inglês para que você possa fazer uso também, traduzir e poder aplicar ou em você ou em alguém que você queira. Então continua com a gente,
Vamos aprofundando a cada semana e com certeza trazendo novas ferramentas à medida que a reflexão lá na escola, junto com os estudantes, também for se aprofundando. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e não deixe de curtir as nossas postagens, de comentar, de fazer pedidos, de dar dicas também, por que não, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso projeto. Muito obrigado, até mais.